Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Felipe de Deus e esse é mais um vídeo do canal Vamos Falar de História. Bem, se assim como eu, você é apaixonado por roupas camufladas ou por artigos militares, recomendo a loja Use Militar, que além de ser uma das melhores lojas desse país, dá desconto para o inscrito do canal. É isso mesmo. Então, por exemplo, se você quiser comprar essa linda blusa camuflada verde, você tem desconto. Basta você acessar o site que vai estar aqui na descrição e usar o meu cupom que também vai estar aqui embaixo na descrição. Agora o bicho vai pegar! Por acaso fui só eu que percebi que assuntos sobre a monarquia voltaram depois de muitas décadas a serem debatidos com uma certa frequência aqui no país? Vocês pararam para analisar que cada vez mais as ideias monarquistas no Brasil vêm ganhando espaço? Devemos agradecer também canais e páginas da internet, como por exemplo, Terça Livre, TV Imperial, Débora Cetim. A cada dia que passa, os monarquistas fazem mais barulho. As suas ideias ganham cada vez mais espaço, cada vez mais o povo brasileiro fala sobre a monarquia e até mesmo sobre uma possível volta de um regime monarquista. Mas vocês sabiam que o Brasil quase voltou a ser uma monarquia? Isso aconteceu na década de 90. Para ser um pouco mais específico, no dia 21 de abril de 1993 ocorreu um plebiscito no Brasil para decidir se o nosso país continuaria no regime republicano ou se voltaria para a monarquia. Mais de 25 anos se passaram. Hoje, como seria se um novo plebiscito fosse realizado para decidir se continuaríamos numa república ou se voltaríamos para uma monarquia? Você votaria em qual das duas opções? O que pouca gente sabe é que esse plebiscito era para ter ocorrido bem antes de 1993. A proclamação da República foi um golpe articulado por mentiras e informações desencontradas. Foi um golpe realizado às pressas e sem o apoio popular. A população que um ano antes comemorava a assinatura da Lei Áurea pela princesa Isabel era favorável à monarquia. Existia uma simpatia muito grande entre a população e a família real brasileira. Por outro lado, a abolição da escravidão afetou a elite escravocrata, que passou a apoiar a queda da monarquia. Em 1889, o povo não estava nas ruas manifestando e criando revoltas, clamando pela República. Pelo contrário, ninguém entendeu nada quando Deodoro da Fonseca, amigo de Dom Pedro II e monarquista, saiu pela manhã, foi até a praça, proclamou a República e retornou para casa. Abre aspas. Os brasileiros estão mal educados para a República. Ruim com a monarquia, pior sem ela. Fecha aspas. Palavras de Deodoro da Fonseca. Se você parar para analisar ponto a ponto, você vai chegar à conclusão de que, sem clubismo, a proclamação da República foi algo completamente sem fundamento. Eu fiz um vídeo só sobre isso, basta você clicar aqui em cima para você assistir. Lá em 1889, logo após o golpe militar, os republicanos prometeram um plebiscito para ver o que o povo queria, a República ou a monarquia. A grande questão é que esse plebiscito ocorreu um século depois de 100 anos. Os republicanos sabiam que se eles fizessem um plebiscito alguns meses após a proclamação da República, o povo iria optar pela monarquia. Foram necessários 104 anos de espera para de fato realizarem o plebiscito. Depois de um século de mentiras e informações incorretas a respeito da monarquia brasileira, o plebiscito ocorreu. Esperaram a família real, toda a história do Império do Brasil cair no esquecimento para então
o plebiscito ser realizado. O deputado federal Antônio Henrique Bittencourt da Cunha Bento foi o político que deu força para que de fato esse plebiscito finalmente ocorresse. Um ano antes, em 1992, Antônio Henrique chegou até mesmo a lançar o movimento parlamentarista monárquico ao lado de Pedro de Alcântara, Gastão de Orleans e Bragança, que naquele período era líder do chamado Ramo de Petrópolis. Esse plebiscito iria decidir a forma e o sistema de governo que iria reger o país. O povo brasileiro teria que escolher entre o parlamentarismo e o presidencialismo e entre a república e a monarquia. A primeira data desse plebiscito estava marcada para dia 7 de setembro de 1993, mas acabou mudando para dia 21 de abril. Esse plebiscito parou o país, era assunto na TV, era assunto na rádio, era assunto nos jornais e revistas. De um lado, nós tínhamos os monarquistas e a família real, que depois de mais de um século voltaram a ser destaque no Brasil, saíram do anonimato. Do outro lado, nós tínhamos a frente presidencialista, comandada pelos principais partidos da época, como por exemplo PT e PMDB, e nós tínhamos também a frente parlamentarista, formada pelo PSDB. Na época, Brizola, que fazia parte da frente presidencialista, falou, por exemplo, que esse plebiscito era uma manobra da elite. Como sempre é a manobra da elite. No fim das contas, depois de mais de 100 anos de doutrinação, infelizmente o resultado foi o esperado. 49,2% da população brasileira votou na República. E um pouco mais de 7,5%, que daria aí quase 7 milhões de votos, votou na monarquia. O presidencialismo também ganhou com 49% dos votos, enquanto o parlamentarismo obteve 18% dos votos. Bem, o dia 21 de abril de 1993 foi a data em que o Brasil teve a oportunidade de retornar para a monarquia. Bem, se essa oportunidade não foi bem aproveitada, quem me responde é você aqui embaixo nos comentários. Fiquem com Deus e nos vemos em breve aqui mesmo no YouTube.